Marcos Rogério da Silva Brito nasceu no dia 7 de julho de 1978 em Ji-Paraná, Rondônia. É formado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil e mestre em Administração Pública pelo IDP. Radialista, foi vereador em Ji-Paraná e deputado federal por 2 mandatos. Atualmente, exerce seu primeiro mandato no Senado e é doutorando em Direito Constitucional. Integrante da CPI da pandemia, Marcos Rogério tem mantido a defesa na investigação de estados e municípios no combate à pandemia de Covid-19. O congressista também tem defendido um relatório dos trabalhos do colegiado elaborado por senadores aliados do governo e independentes. Vice-líder do governo no Congresso, Marcos Rogério, tem como principais pautas o fortalecimento do empreendedorismo e a geração de empregos. Marcos Rogério é relator do projeto aprovado por unanimidade no Senado, que aumentará o limite da receita de microempreendedores individuais, os chamados MEIs. Ainda em tramitação, a medida deve começar a valer no próximo ano. Na Câmara dos Deputados, onde atuou por 2 mandatos, foi relator do processo de cassação do então presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha, do PMDB, no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Muito boa noite, senador. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom, semana passada, o Senado aprovou um parecer favorável seu a um projeto de lei de autoria do senador Jaime Campos, que pretende beneficiar microempreendedores. Então, 2 pontos chamaram a atenção e eu quero mostrar para vocês. Hoje, para o empreendedor entrar na categoria MEI, ele tem que ter um faturamento anual de, no máximo, R$81 mil. Com o projeto de lei, esse valor sobe para R$130 mil. Outra mudança está no número de empregados. Hoje, para ser MEI, a empresa pode ter apenas um empregado, mas o projeto prevê até 2 funcionários. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Então, eu queria saber por que essas medidas são importantes e qual é a sua expectativa com relação a essa análise na Câmara. Bem, boa noite a você, Marina, boa noite ao Zé Maria Trindade, a Lilian, boa noite ao telespectador e também àqueles que nos acompanham através dos outros meios. É um prazer poder estar aqui hoje. Esse projeto é um projeto de alcance social e econômico muito importante, né? Você tem um volume de autônomos no Brasil muito grande, e muitos deles na informalidade. Então, esse projeto ele tem duplo ganho, né? Ganha quem já faz parte, né? Já é um microempreendedor individual, que vai ter aqui o teto, né, da receita anual ampliada de 81 para R$130 mil, e a possibilidade dele contratar mais um funcionário. Então, ganha quem já é, mas você cria também um estímulo para aqueles que ainda não estão formalizados. Então, é um projeto que tem um alcance social importante, mas também um ganho econômico importante. Geração de renda, né, formalidade. Eu acho que no momento que o Brasil está passando desafiado, que é na sua economia, projetos dessa natureza são muito bem-vindos. Acho que foi um acerto extraordinário do senador Jaime Campos apresentar esse projeto. E, na sua opinião, como passa? Na Câmara? Você acha eu acho que passa com tranquilidade, né? Veja que nesse período da pandemia nós tivemos alguns projetos de iniciativa parlamentar que foram, assim, acertadíssimos. O senador Jorginho Melo, por exemplo, criou o Pronamp, né, que já está na sua 3ª edição, né, no seu 3º formato, né? Tudo isso voltado para o pequeno, para aquele que está lá na base da economia, mas que é responsável pela geração de emprego, oportunidade de renda para as pessoas. Então, acho que o Senado teve essa sensibilidade, aprovamos a unanimidade, e a minha expectativa é que a Câmara tenha esse mesmo olhar de priorizar esse tipo de projeto. Porque quando você tem matérias voltadas para o médio e o grande empreendedor, né, parece que as atenções são maiores, né? Você tem uma atenção maior, você tem um carinho maior, é priorizado. Quando é com o pequeno, quando é com o micro, é tudo mais difícil. Então, eu acho que a Câmara, nesse momento, vai ter essa sensibilidade, deve aprovar com agilidade esse projeto e espero que o presidente da República sancione o quanto antes para que os efeitos dele realmente já comecem a partir do início do próximo ano. Perfeito. Senador, nós vamos agora aos números oficiais da vacinação no Brasil. Vamos ver aqui no nosso telão. Temos aí 184 milhões 419 mil doses distribuídas e 142 milhões e meio de doses aplicadas.
Pois bem, isso já foi atualizado do nosso horário da manhã, mas até agora à noite já temos uma ampliação disso, quase a totalidade aí da população em doses distribuídas e um pouco mais da metade de doses aplicadas. Nesse primeiro bloco, cada debatedor vai poder fazer perguntas de até 1 minuto para o nosso convidado, então eu vou pedir para a Lilian Tarran para saber qual é a sua primeira pergunta para o senador Marcos Rogério. Senador, muito boa noite, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. É uma honra poder representar o Metrópolis nessa bancada de altíssimo nível. Senador, na noite de domingo, ontem, o colunista Guilherme Amado, do Metrópolis, publicou uma reportagem revelando que o presidente da República, Bolsonaro, enviou numa lista de transmissão por WhatsApp um texto enorme com o seguinte tema: um provável e necessário contragolpe. A mensagem fala ainda de um evento, seria uma espécie de convocação para esse contragolpe, que teria de ser gigantesco, numa proporção nunca antes vista. Seria o 7 de setembro. A ideia seria mostrar que ele, juntamente com as Forças Armadas, teria aí o apoio para uma suposta ruptura institucional. Eu queria saber como é que o senhor avalia esse posicionamento do presidente Bolsonaro. Lilian, primeiro que, assim, eu não conheço esse posicionamento, né? Tem muitas versões dadas para falas, né, para manifestações, mas eu não vejo no Brasil nenhum movimento, né, que seja de ruptura democrática, né? Veja, há alguma orientação, há alguma decisão do presidente da República que represente alguma resistência a decisões judiciais? Não há. Nunca houve desobediência à decisão judicial por parte do presidente da República ou por qualquer de seus ministros, sob ordem dele ou sem ordem dele. Houve desacato a alguma legislação aprovada pelo Congresso Nacional? Também não. Ou seja, nós estamos no pleno funcionamento das instituições e com respeito. Agora, eu penso que o Brasil está vivendo um momento de exacerbação e alguns estão ultrapassando os limites estabelecidos na Carta da República. Quando a gente fala nesses limites constitucionais, muitos querem apontar para o presidente Bolsonaro porque ele fala e muitas das vezes não tem aquela polidez de falar o politicamente correto, de pensar bem o que vai falar antes. Ele fala, é como o brasileiro comum. O senhor acha que são bravatas? Eu não diria que são bravatas, eu acho que é a maneira dele, é o jeito dele. O problema é que a elite brasileira pensou que quando o Bolsonaro saiu da eleição e foi para o Palácio do Planalto, pensou que iam transformar o presidente Bolsonaro num outro presidente da República, polido, politicamente correto. Não conseguiram transformar e não vão. Porque o que fez o presidente Bolsonaro talvez chegar à presidência da República foi justamente romper com esses padrões pré-estabelecidos e que vigiram até ali e que deram errado. O brasileiro se cansou do politicamente correto, né? E ele, eu defendo o governo, mas eu não aplaudo tudo que ele fala, tudo que ele diz, né? Eu discordo de muita coisa do que ele diz e digo para ele. Ele mesmo, muitas das vezes, vai refletir depois e vai falar, olha, não precisava ter falado isso, não precisava ter dito isso, não precisava ter feito senador, isso. O senhor pode dar um exemplo de algum posicionamento que o senhor Eu acho que tem muitas frases que são ditas, né, e que quando você vai refletir depois, né, a repercussão dela ou a versão que foi dada para aquela fala, poderia ter se evitado. Então, no momento em que você tem aí os ânimos acirrados, de lado a lado, né, a temperança é um elemento muito necessário em momentos como esse. Agora, é preciso dizer também, com muita clareza, hoje há uma conspiração contra um presidente legitimamente eleito. E não significa que as pessoas não possam discordar do que ele diz. Podem e devem até em alguns momentos. Mas não pode ser um movimento para emparedar o presidente da República, para limitar os seus poderes, para limitar as suas prerrogativas. Isso não pode. Nós vivemos um Estado democrático de direito. Agora, por outro lado, eu não vejo uma crítica contundente, por exemplo, ao extrapolamento praticado na esfera do judiciário. Nós estamos vivendo um momento hoje de exceção. Há um movimento perigoso de extrapolamento dos limites constitucionais. Quando você vê membros da imprensa sendo presos, quando você vê parlamentares sendo presos, quando você vê pessoas da sociedade sendo presos,
presas sem o devido processo. Prisão cautelar, o que é excepcionalíssimo, está se tornando uma prática perigosa. E você não vê protestos. Isso me preocupa. Eu quero que não só o presidente da República jogue dentro das 4 linhas da Constituição. Sobretudo aqueles que devem fazer cumprir a Constituição. Não é fazer o outro cumprir a Constituição. É primeiro cumprir, dar o exemplo, para que todos sigam esse exemplo. Eu vejo com preocupação esse momento que nós estamos vivendo, com tanto extrapolamento. Os limites não são apenas para o presidente da República ou para o Congresso. É para os 3 poderes da República. José Maria Trindade, a sua pergunta para o senador Marcos Rogério. Pois é, olha, senador, eu acho, comentando a sua resposta aí, o presidente Jair Bolsonaro, ele é irritantemente coerente, porque ele foi assim durante a campanha, está sendo assim no governo. Mas eu queria mudar aqui para um assunto igualmente polêmico, é sobre o tal voto em papel, voto impresso. Isso foi um assunto que tomou conta da pauta da Câmara dos Deputados, dominou, né? E agora está excluído da pauta, porque foi rejeitado, mas aí dizem que o projeto aprovado na Câmara, que está no Senado, pode ser ressuscitado. O senhor que é o relator dele, né? O senhor vê possibilidade do Senado Federal retomar, pelo menos retomar esse debate? Zé Maria Trindade, você conhece o parlamento como poucos, né? Frequenta lá antes de eu chegar no parlamento. Não é bem assim, não. Há controvérsias. E você sabe que para toda grande discussão ali, você tem um termômetro interno, né? Eu não vejo isso no Senado Federal nesse momento, né? Eu sou a favor dessa proposta. Eu acho que o incomum é você ver a resistência que há ao voto mais transparente, ao voto mais seguro, né? Eu ficaria satisfeito se eu visse esse movimento todo, né, a favor da transparência, da maior segurança. Quanto mais transparência você tem, quanto mais segurança no sistema você tem, maior confiança você gera nesse sistema. Então, quando eu vejo altas autoridades da República, né, se voltando contra, né, o voto auditável, e aqui vamos separar as coisas aqui. Tem gente dizendo que nós vamos voltar ao tempo da idade da pedra lascada, né? O tempo das cavernas. Não vamos fazer o voto impresso. Ou então o eleitor não vai pegar o voto impresso na mão, é isso mesmo, vou lá na urna e vou colocar. Não tem contato com o voto impresso. Você vai ter que desenvolver uma tecnologia, e ela já existe, né? Para que o eleitor faça a sua opção de voto, verifique numa tela se aquilo que foi a escolha dele está conferindo com o que está no impresso e confirma. E você vai ter esse voto dentro de um espaço lacrado. O senhor falou com o presidente do Senado sobre esse assunto? Conversei com o presidente do Senado, né? Ele não deu chance para o tema ser pautado assim, por ninguém. Antes do tema ganhar relevância, ele próprio se antecipou e disse, olha, como a Câmara tomou essa decisão de rejeitar por hora esse tema, então no Senado Federal não há possibilidade de avançar. Então está excluída a possibilidade de retomada no Senado. Por parte do presidente do Senado, já houve a declaração de que ele não vai pautar a matéria. Eu sou relator da PEC 113C, que trata desse tema. Ela trata de muitos outros temas, né? Trata foi aprovada fim na da Câmara, reeleição, né? Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. Né? Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e está no Senado. O apelo que eu recebi foi para destacar esse ponto e a gente trabalhar apenas esse ponto. Porque como já foi aprovado no Senado, na Câmara, se aprovássemos apenas esse ponto do voto auditável, só seria promulgado, não teria que voltar para a Câmara dos Deputados. Mas eu acho que não há ambiente político no Senado nesse momento. A não ser que haja uma mudança e o Colégio de Líderes do Senado tenha a compreensão de que esse é um assunto necessário, queira pautá-lo e votá-lo, aí eu apresento o meu relatório. O princípio da anualidade vale para esse caso? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Porque não é regra eleitoral. Não, eu acho que como é sistema, eu penso que não. Aí é uma questão de logística. Você tem é o tempo da administração, se preparar para poder colocar em prática, para dar efetividade. Mas não é uma regra eleitoral
que tenha que obedecer ao princípio da anualidade, não. Nós vamos agora para a sua participação nas nossas redes sociais. Você que enviou a sua pergunta, o seu comentário, usando a hashtag Novo Sem Censura através do nosso Twitter. Atenção, Twitter, @TV Brasil. Vamos ver aqui quem enviou o comentário. Israel Amorim, muito obrigada pela sua participação. Será que um dia sai nossa BR-319? Obrigada, o Israel, do Amazonas. Muito obrigada aí a sua participação, Israel. E aí, será que sai? O Israel está com expectativa e ali um pouco de frustração também, porque é um desafio grande, né, da região norte, né, essa rodovia que é uma rodovia de integração. Né? Eu já fiz essa rodovia de carro, um desafio enorme, né, porque essa rodovia um dia já foi pavimentada. Hoje é um desafio, na época da chuva, lama, pontes quebradas, enfim. Mas o governo já iniciou, né, a retomada da construção da 319. O primeiro trecho, né, partindo ali de Humaitá, já está em obra nesse momento. Nós vamos ter que avançar para o Meião, que são cerca de 400 quilômetros, aí é chão e barro, né? Vencer os entraves ambientais e colocar essa obra para frente. É um compromisso do governo do presidente Bolsonaro fazer essa obra. E é um apelo das bancadas, tanto do Amazonas quanto do estado de Rondônia. Nós vamos agora, então, para mais uma rodada de perguntas com os nossos debatedores. Lilian Tarran, sua segunda pergunta, por favor. Muito obrigada. Senador, o senhor tem dito, que vai, publicamente, inclusive, que vai produzir um relatório em paralelo ao que está sendo feito pelo relator constituído, no caso da CPI, da pandemia, que é o senador Renan Calheiros. O que é que a população pode esperar desse relatório? Certamente o senhor já tem elementos para produzir esse relatório paralelo. O senhor pode adiantar para a gente? Lilian, sem entrar diretamente nos pontos que eu vou abordar nesse relatório, né, eu penso que a CPI não cumprirá o seu objetivo se ela não produzir ali um trabalho que represente minimamente uma investigação que vá além do que o relator Renan tem se esforçado para fazer nesse momento, que é o foco 100% no governo federal, no Ministério da Saúde. Com ele não tem chance para investigação do que aconteceu no consórcio Nordeste, há uma blindagem no consórcio Nordeste. Não tem chance para investigar profundamente o que aconteceu em outros estados. Nós temos escândalos em Santa Catarina, nós temos escândalos no Pará, nós temos escândalos no Amazonas, um caso gravíssimo. Nós temos escândalos no Mato Grosso. No Rio de Janeiro nem se fala, nós tivemos lá secretários afastados, presos, governador afastado e depois cassado do mandato. A CPI não está cuidando de investigar o que aconteceu com esse dinheiro todo. Bilhões de reais, quase 200 bilhões de reais foram repassados para os estados e municípios. O que foi feito com esse recurso? As operações da Polícia Federal e as ações da CGU apontam para práticas das mais diversas. Corrupção passiva, corrupção ativa, né, organização criminosa, desvio de finalidade, superfaturamento. Isso não vai ser investigado? Se depender do núcleo dominante da CPI, não tem investigação disso e não estão investigando. Os nossos requerimentos estão lá mofando na gaveta. Não aprovaram. No consórcio Nordeste, por exemplo, que foi um escândalo monumental, compraram lá 300 respiradores, pagaram antecipado, nem nota fiscal tinha saído ainda. A empresa nunca entregou nenhum equipamento desse e não quiseram convocar lá o senhor Carlos Gabas, que é o executivo do consórcio. Né? O senhor Bruno Dauster, que era o chefe da Casa Civil do governo da Bahia na época, que esteve à frente disso tudo, foi afastado em razão das suspeitas, também não quiseram convocar. Ou seja, há uma blindagem. Eles não querem investigar corrupção de verdade. E aí ficam trabalhando em cima das narrativas. Não, o governo Bolsonaro está diante do maior escândalo de corrupção. Quando você pega e vai ver, não tem um centavo pago, nem um centavo de real pago. Nos contratos que eles apontam como contratos fraudulentos, não tem nada pago. Ah, Marcos, mas corrupção passiva, por exemplo, não implica no pagamento, só o pedido já basta. Mas o único ponto em que houve denúncia de que teve pedido de propina foi aquele caso da VAT. Né? O Cristiano, o Dominguete e o ex-secretário, o ex de logística do Ministério da Saúde. Mas as pessoas que o Dominguete citou, que presenciou, que esteve lá como testemunha do pedido, todos que foram à CPI negaram que isso tenha acontecido. Então, não há nada concretamente contra o governo federal no tocante à questão da corrupção. Há em relação aos estados. No meu relatório, no relatório que nós vamos apresentar, certamente que nós vamos passar por tudo aquilo que nós tivemos contato. Chegou o documento, tem prova, né,
É possível produzir um relatório com base no que está ali? Nós vamos produzir. Sem falar, né, naqueles pontos que nós já abordamos ao longo das oitivas até aqui. José Maria Trindade, sua segunda pergunta, por favor. Senador, hoje o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, admitiu pela primeira vez a existência de uma crise, né? Que é uma crise política que beira a crise institucional. Então, na publicação hoje, ele admitiu a crise e falou uma frase assim, de que patriota é os que tentam unir o Brasil e não os que tentam dividi-lo, né? Se refere à decisão do presidente Jair Bolsonaro de apresentar pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. É a primeira vez que um presidente da República faz um pedido assim. A minha pergunta, senador, é se ao apresentar esses pedidos de impeachment, né, ele terá uma base no Senado para debater e para aprovar os impeachments? Olha, Zé Maria Trindade, processo de impeachment, seja de presidente da República ou seja de ministro do Supremo Tribunal Federal, depende de um elemento: povo. Se você não tiver o povo se manifestando, veja, quantos pedidos de impeachment nós tivemos durante o governo Dilma? Muitos. Mas você só teve a possibilidade de avançar com esse tema quando as ruas, né, gritavam justamente por uma intervenção do parlamento no que gerou ali aquele processo de impeachment. Até aquele momento, não havia ambiente. Então, um processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem como um ingrediente indutor, né, essa mesma necessidade. Né? Agora, é preciso primeiro verificar... Você não vê essa possibilidade agora? Não, veja, o momento em que nós estamos vivendo hoje é um momento que o que o presidente do Senado faz, o alerta que ele faz, a reflexão que ele faz, é calçada justamente no que nós estamos vendo. Há um acirramento. O problema é que, às vezes, quem está, né, nos gabinetes e nos altos postos da República, às vezes não consegue colocar o ouvido para saber o que a sociedade está gritando lá fora. Né? E há, sim, uma boa parcela da sociedade brasileira absolutamente insatisfeita. Insatisfeita com as instituições, mas, sobretudo, com o comportamento de alguns integrantes dessas instituições. Mas pelo menos chega no plenário do Senado esse pedido? Olha, aí depende do presidente do Senado, porque essa é uma decisão dele. Até hoje não avançou, nós não tivemos... Você acha mesmo? É uma competência exclusiva dele? Hoje é uma competência do presidente do Senado fazer esse juízo de admissibilidade. Né? E aí leva... O processo só avança se passar pelo presidente. Mas não teria a chance de apelar ao plenário? Nós não tivemos, na história recente do Senado Federal, nenhum caso como esse. Houve até, no ano passado, apelos, aqui tem um grupo lá chamado Muda Senado, que tentaram levar para o plenário, né, alguns pedidos que estavam lá. No final do ano acabou sendo arquivados esses pedidos. É possível? É possível, mas aí depende desse fator rua. Sem o fator rua, você não consegue pautar uma proposta como essa. Agora, só para concluir isso aqui, é legítimo, veja, né, o pedido de impedimento, pedido de impeachment é legítimo. O que não é legítimo, a meu juízo, é CPI contra o presidente da República ou CPI contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque você não pode investigar por CPI atos jurisdicionais. Agora, você pode investigar ministro Supremo pela via de um processo de impeachment. Mas, senador, deixa eu embarcar um pouquinho nessa pergunta, porque é o seguinte, quanto tempo o presidente do Senado tem para entender se isso é admissível ou não, tendo em vista que, já que a população teria que se pronunciar para fazer a pressão necessária para mudar uma opinião, por exemplo, do presidente do Senado, em quanto tempo isso tem que acontecer? Veja, essa é uma lacuna. Nós não temos uma regra que diga que o presidente do Senado, uma vez provocado, tem tanto tempo para se manifestar. Então esse pedido pode ficar ali, se estender, se estender, se estender. A história mostra que esses pedidos sempre ficaram na gaveta. E na última hora foram arquivados. Mas tendo uma movimentação... Agora, quando há um apelo por parte da sociedade, quando a sociedade se manifesta e faz pressão, né, nos líderes, nos senadores, no próprio presidente do Senado, é outra circunstância. É o que aconteceu no caso da ex-presidente Dilma. Quando o povo foi para a rua e exigiu uma providência do Congresso Nacional, ele não faltou ao país naquele momento. Então tem que ter ambiente. Sem ambiente não prossegue qualquer pedido de impeachment, seja contra o presidente da República, seja contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, é o caminho natural
para se investigar eventuais crimes contra ministros do Supremo. Lilian, mais uma oportunidade de pergunta. Vamos lá. Senador, quando houve o depoimento do Luiz Miranda, deputado, o senhor disse que sabia o real motivo de ele estar expondo essa situação, essa denúncia. Os colegas do senhor fizeram ali pedidos reiterados para que o senhor revelasse, se o senhor sabia quais eram os motivos, que o senhor revelasse. Na ocasião, o senhor não disse nada. O senhor hoje se sente à vontade para nos contar quais foram os reais motivos que levaram o Luiz Miranda a expor o governo da forma como ele fez? Não, na verdade não é em relação a expor o governo como ele fez, né? Isso aí é foro íntimo dele. Agora, é o que levou ele a estar ali. Né? Esse foi o tom do que eu tratei lá. Isso. Por quê? Porque quando ele esteve na CPI, né, eu e o presidente Omar saímos do plenário e fomos lá na antessala. Ele estava conversando com o relator, o senador Renan. E ele estava incomodado, porque o irmão dele seria convocado à CPI. Né? E aí estava incomodado, porque o irmão dele foi dar um depoimento numa investigação na Polícia Federal e agora a CPI queria convocá-lo para que ele viesse ali depor. Então ele estava se sentindo, estava mal com aquela situação. E aí ele começa a fazer uma série de falas e tal, e o relator da matéria naquele momento falou, não, então, e se a gente transformar, né, a convocação em convite, aí vocês dois participam aqui. E aí ele, de plano, né, aceitou essa possibilidade, porque qual era, naquele momento aí, é uma avaliação minha, obviamente que isso aí, não estou falando por ele, é a leitura que eu fiz daquele momento, né? Ele fez todo aquele movimento em razão do irmão que estaria convocado para estar na CPI. Então, foi esse o contexto do que eu falei naquele momento. Com relação às motivações pessoais dele em expor uma conversa privada que ele teve com o presidente, isso aí é de foro íntimo dele, não cabe a mim fazer julgamento. Mas o senhor acha que essas razões que o senhor está colocando diminui o peso do que ele falou em público? Veja, assim, o peso do que falou em público só tem importância quando confirmado pelos fatos. E eu, para mim, até esse momento, olhando para o processo como eu olhei, a não ser alguém que olha com maldade e queira fabricar uma prova onde não tem prova, esse processo não tem nada. Né? A própria CGU atestou isso. Não há ali qualquer ilegalidade, qualquer indício de falcatrua, de corrupção. Falaram, por exemplo, da questão lá da dose da vacina $150. Foi o maior fake news veiculado na CPI. E quem veiculou foi o relator dela. Ele disse, como que, perguntando para a fiscal do contrato, perguntando para mais não sei quem, né? Uma dose a $150. Só que quando você vai ver o invoice, aonde ele está colocando como dose, na verdade é uma embalagem com 10 doses. Então, assim, houve muito teatro em cima daquilo, muito malabarismo em cima do nada. A questão do pagamento antecipado. Quando questionada a representante da empresa, ela falou assim, olha, quando recebemos a notificação, nós reconhecemos que tinha sido mandado equivocadamente. Então, o que ele disse lá não se confirmou ali. Outra coisa, quanto tempo levou entre essa reunião com o presidente e ao momento em que ele veio a público para poder falar sobre isso? Ninguém está explorando esse aspecto. Por quê? Nesse momento e não lá atrás, quando os fatos aconteceram. José Maria, a sua última pergunta desse bloco, por favor. Muito bem, senador. O Senado se transformou numa espécie de campo minado ali da política, principalmente para o governo, né? Estou acompanhando duas indicações do presidente Jair Bolsonaro. André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, que está agora com 10 ministros, né? E a recondução do Augusto Aras. Hoje, o presidente da Comissão de Justiça admitiu que vai, finalmente, já era tempo, marcar a sabatina, né, do André Mendonça. O senhor acha que será aprovado com facilidade? Houve ali no início uma resistência, mas hoje eu não vejo tanto. Como é que o senhor está vendo ali a posição? Olha, Zé Maria Trindade, na verdade, assim, nós não temos no histórico recente do Senado Federal nenhuma rejeição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma vez indicado, é sabatinado e aprovado. Né? Muitos até tiveram resistência, né, durante a fase preparatória e durante as sabatinas, mas rejeição nós não tivemos.
O ministro da AGU, ministro André Mendonça, né, reúne todos os pré-requisitos, né, que a Constituição estabelece. Não há nada que desabone a sua conduta, né? Tem formação adequada, tem um currículo extraordinário, enfim, rejeitar o nome dele por motivação política seria o caminho? Eu não acho que o Senado Federal faria isso. Talvez ele tenha sido vítima, em certa medida, das circunstâncias da política. E aqui não é o André Mendonça em si, né? Talvez há muitos ali que queiram diminuir as prerrogativas do presidente da República, né? Se pudesse, né, indicaria outro nome, mas essa indicação cabe ao presidente da República. Mas o trabalho de apoio está sendo feito. Ele está conversando, tem conversado com os senadores, com os líderes, e acho que essa resistência, se é que ela existiu em algum momento, hoje eu não vejo. Hoje eu acho que o nome dele é um nome que, sendo sabatinado, será aprovado. Augusto Aras. Não, Augusto Aras eu acho que assim, é uma indicação natural e uma aprovação mais tranquila, porque o ministro, o PGR, né, ele é um nome que dispõe de prestígio tanto em quem é ligado ao governo quanto da oposição. Há muitos membros da oposição que também gostam do trabalho dele. Então, acho que não vejo... Assim, deve ser reconduzido ao cargo. Acho que será reconduzido com muita tranquilidade. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos para o nosso debate, depois ainda teremos comentários, mais perguntas, discussão de alto nível e, claro, a sua participação através da hashtag Novo Sem Censura. Teremos também uma conversa franca e direta com o nosso convidado. Fique com a gente. Estamos de volta com o Novo Sem Censura, esse espaço de troca de ideias, sem meias palavras. Hoje o nosso convidado é o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia. E eu gostaria de começar esse bloco, senador, com uma pergunta. São tantas as agendas dentro do Senado, a gente já tratou de algumas aqui, também dentro da Câmara, do STF, que muitos brasileiros se perguntam se a gente ainda tem como avançar em assuntos importantes, como a reforma tributária, por exemplo. Parece que o foco já está sendo ajustado para a distante eleição do ano que vem. Então, eu queria saber como é que o senhor percebe o trabalho do Legislativo e do Judiciário nesse momento. Miriam, assim, eu acho que nós temos temas importantes pela frente. A reforma tributária é uma delas, a reforma administrativa é outra, são reformas importantes que precisam ser feitas. Agora, é fácil você fazer uma reforma tributária? Não é. É difícil, é um tema complexo, é um tema que envolve disputas regionais, né? Então, é um tema que nós vamos ter que continuar trabalhando, amadurecendo, tanto as propostas que estão na Câmara, quanto a PEC que está no Senado Federal. Essa semana nós devemos ter aí algumas reuniões para tratar desse assunto. Queremos avançar, pelo menos garantir a simplificação do sistema. Agora, não dá para dizer que a gente não avançou em pautas importantes. Nós votamos o novo marco legal do saneamento, nós votamos a privatização da Eletrobras. Então, pautas importantes já foram votadas, mesmo com as contingências da pandemia, do sistema remoto de deliberação. Eu estou otimista de que a gente possa avançar ainda mais com essas pautas, tanto a tributária quanto a administrativa. E agora nós teremos a sua participação nas nossas redes sociais com a hashtag Novo Sem Censura. Envie pelo Twitter, @TV Brasil. Vamos ver quem enviou aqui a participação. Leandro Andrade. Foi simples aqui, ó. CPI tem data para terminar? Acho que todo mundo não aguenta mais a CPI. Tem data para terminar? Olha, a CPI tem, assim, ela tinha um prazo determinado inicialmente, houve a prorrogação por mais 90 dias, mas o que eu sinto é que se eles continuarem, se o G7 continuar com a pauta focada apenas no governo federal, não tem como ir longe demais. Vão ter que terminar antes, porque já estão rodando em círculo, né? Você já esgotou aquela pauta, já está cansativo, né? O tema não dá para ir além do que já foi. Então eu acho que a gente consiga, num esforço de todos ali, tanto da oposição quanto daqueles que são ligados ao governo, mais talvez 3 ou 4 semanas para concluir com o relatório do relator e também o relatório em separado.
E chegou a hora de debate. Cada debatedor terá um tempo de até 2 minutos para expor o seu pensamento. O nosso convidado vai comentar as exposições em até 4 minutos. E, na sequência, cada um terá direito a uma réplica de até 1 minuto. Depois, o nosso convidado volta a ter aí 2 minutos para os seus comentários. E vamos ao nosso debatendo. Lilian, por favor, a sua exposição de até 2 minutos. Muito obrigada, Marina. Bom, o Brasil, hoje, atualmente, é o país onde mais se morre por Covid no mundo. Apesar do avanço da vacinação que a gente tem observado, a cada hora são registradas 72 mortes por Covid no Brasil. Um levantamento do demógrafo José Eustáquio mostra que nos primeiros 200 dias desse ano, o país acumulou 349 mil óbitos por Covid. Foi seguido pela Índia, 265 mil mortes, e pelos Estados Unidos, 261 mil mortes. Então, no somatório de 2020 e 2021, os Estados Unidos já chegaram a 615 mil mortes e em seguida estão o Brasil e a Índia em números absolutos. Eu fiz essa explanação aqui para poder dizer que, na minha avaliação, se o país, se o Brasil e quem comanda o Brasil, o governo e seus auxiliares, os governistas, que têm o poder nas mãos e o poder de decisão, tivessem tomado algumas medidas, tivessem, em primeiro lugar, não negado a doença, não demorado para agir em relação à doença, talvez esses números dramáticos e um ranking terrível, que é o de sermos atualmente o país onde mais se morre por Covid, nas últimas 24 horas, nós tivemos nos Estados Unidos 104 mortes por Covid e no Brasil 434 mortes. Estados Unidos, um país com 330 milhões de habitantes, o Brasil com 212 milhões de habitantes. Então, a minha explanação, o recado que eu quero deixar aqui é que, na minha avaliação, se o governo tivesse agido rapidamente e tivesse, de repente, usado o poder que tem para negociar as vacinas, para poder dar o exemplo de distanciamento social e todos os protocolos sanitários que foram aí passados pelas autoridades de saúde, talvez esses números não fossem os dramáticos que eu apresento agora. Muito obrigada, Lilian. José Maria, agora é sua vez, por favor. Pois é, eu em fevereiro de 2020, depois de uma conversa com um então ministro político da Saúde, Henrique Mandetta, eu perguntei sobre o clima de sucessão da presidência da República. E aí Mandetta me surpreendeu, isso lá em fevereiro de 2020. Sucessão? Vem por aí uma crise enorme que vai engolir a todos. Eu nem sei se estaremos aqui em 2022 conversando. E essa crise era exatamente a pandemia do novo coronavírus. E de lá para cá, a coisa mudou mesmo. Confundiu a todos e acabou levando para o debate político eleitoral, além da pandemia do novo coronavírus, a história da CPI e esta crise, essa disputa com o judiciário. Mas é muito mais do que isso. A sucessão vai levar em consideração o momento econômico. O Brasil, como todo mundo, passa por dificuldades econômicas. Desemprego, inflação, preços aí do gás de cozinha e da gasolina. Isso tudo está no bojo dessa disputa eleitoral. A história, a reflexão que eu trago é exatamente sobre o Brasil, a pandemia, a dificuldade econômica com o fechamento do comércio e a sucessão. Acho que há de se separar o que é uma crise, que é mundial, e o governo e o que entregou o presidente Jair Bolsonaro. Senador, o senhor tem agora 4 minutos para suas considerações sobre o que já foi falado. Bom, o tema da pandemia, obviamente, é um tema que nos choca a todos, né? Esse não foi um problema do Brasil, é um problema do mundo. O mundo não estava preparado para enfrentar a pandemia da Covid-19. Grandes potências mundiais tiveram um problema. Os Estados Unidos, o número de mortes é alarmante.
e continua, né, morrendo muita gente, novas ondas, né? A Índia, que foi mencionada aqui, é um dos países que mais produz vacina no mundo e também teve lá um quadro gravíssimo da Covid-19. O Brasil, nós tivemos problema e ainda temos, é verdade, mas querer colocar esse problema na conta do presidente da República é um ato que demonstra desconhecimento da estrutura de saúde no Brasil. Nós estamos sofrendo um processo de desestruturação sistêmica da saúde há muito tempo. Há muito tempo que o Brasil não tem a saúde como foco de investimento prioritário. Talvez nesse governo do presidente Bolsonaro isso tenha acontecido como nunca aconteceu nos últimos 10, 15 anos. O Brasil optou, nos governos que ficaram para trás, em pegar o dinheiro brasileiro e mandar daqui para fora para fazer investimentos em obras em Cuba, na Venezuela e em tantos outros países alinhados ideologicamente. Não era a prioridade de cuidar da saúde interna dos brasileiros. Nós tivemos, no início da pandemia, estados onde no interior desse estado nós não tínhamos uma UTI instalada em funcionamento. E como é que você vai fazer o enfrentamento a uma pandemia como essa, onde o ataque mais duro é justamente na questão respiratória? E aí você não tem um respirador, você não tem uma UTI, você não tem equipe montada, você tem que montar hospitais de campanha, você tem que colocar médicos, equipamentos, você não tem empresas com equipamentos disponíveis, tanto que compraram e não entregaram. Hoje virou caso de Polícia Federal. Então, o Brasil não estava preparado para enfrentar, mas não é em razão apenas do que o governo federal fez ou deixou de fazer. É porque, historicamente, nós vimos perdendo investimentos. Recurso que saiu daqui para ir para fora do Brasil. Agora, quem primeiro fez o dever de casa no enfrentamento à pandemia foi o governo do presidente Bolsonaro. E é bom que as pessoas que não têm memória curta busquem na memória. Quando o presidente declarou ali, legalmente, o primeiro ato de enfrentamento à pandemia, a gritaria foi geral, porque queriam fazer o carnaval. Então, não precisa dessas medidas agora. Isso é um problema da China, isso é um problema lá de fora, não chegou no Brasil. Mas, naquele momento, já estava se pensando na gravidade disso tudo. Mas muitas dificuldades foram criadas. Depois que o problema bateu a porta de todos, aí começaram a tratar o tema como sendo um problema do presidente. Parece que os estados e municípios nunca entraram nessa equação. Parece que não são responsáveis por nada. Mas se tem vacina chegando no braço dos brasileiros hoje, quase 200 milhões de doses, foi porque o governo federal do presidente Bolsonaro comprou e fez a entrega e está sendo distribuída. Aqueles que anunciaram que comprariam vacina e que distribuiriam rapidamente, até hoje não comprou nada, não distribuiu nada. Então, é preciso, quando a gente olha para esse problema, primeiro lamentar que tantos irmãos nossos brasileiros tenham perdido a vida ou tenham ficado sequelados em razão da pandemia da Covid-19. Todos nós sofremos com esse problema, mas temos que ter em mente que... Opa, senador? Aqui, despertador. Temos que ter em mente que esse é um problema que é do presidente da República, que é dos governadores, que é dos prefeitos. E é um problema da sociedade também. Nós só vamos vencer, e estamos perto disso, com a união de todos. Mas sem querer caçar um culpado por isso ou por aquilo. O seu despertador foi perfeito, porque é o tempo de fala que o senhor tinha e agora eu vou passar a palavra. Mas eu coloquei. Você foi cravado. Perfeito. Lilian, por favor, agora você tem mais um minuto para a sua réplica. Tá certo. Muito obrigada. O senador falou e está corretíssimo. Essa questão é uma questão que envolve não apenas o governo federal, mas é um esforço. A gente está falando de uma pandemia que, obviamente, todos sabem, acometeu o mundo inteiro. Então, existe um esforço que precisa ser coordenado e em conjunto entre o governo federal e os governos estaduais e os governos municipais também, porque na ponta, quem entrega, quem coloca a vacina no braço do cidadão é o município. Se não houver essa coordenação, um comando forte
e uma logística eficiente, em algum momento a gente vai ter demora e essa demora significa morte. Mas eu vou ponderar, vou voltar aos números que eu disse antes para mostrar que o Brasil, em relação a seus países pares, porque não podemos comparar o Brasil com países que não têm a dimensão que o país tem. Países comparáveis são os Estados Unidos, a China, a Índia, a Rússia, porque esses sim têm as dimensões que o Brasil tem. Obrigada, Nesses casos, só um minuto, são 424 mortes no Brasil, no caso dos Estados Unidos, 124 mortes, no caso da Índia, 400 mortes. Ou seja, o Brasil continua com a situação mais dramática em relação ao mundo. Muito obrigada. José Maria, a palavra agora está com você. O que eu acho é que esses assuntos como pandemia e outros debates políticos não podem influenciar na decisão de todos. A política está na sua vida, manda na sua vida, entra na sua casa e define a escola do seu filho e a sua liberdade. Nós temos aqui vizinhos que sofrem exatamente por dificuldades aí nas decisões anteriores. A Argentina, a Venezuela e, perigosamente, o Brasil está desviando o debate para outros temas que não exatamente a gestão do país, a ideia de seguir em frente. Eu sei que é difícil falar em sucessão um ano antes, ou mais de um ano antes, mas eu acho que está na hora, sim, de começar a colocar na mesa as propostas de campanha. Obrigado, Zé Maria. E agora o nosso convidado, o senador Marcos Rogério, tem 2 minutos para as considerações. O que o senhor tem a dizer? Bom, se nós temos hoje uma estrutura melhor para atender as vítimas da Covid-19, foi justamente em razão da resposta rápida que deu o Ministério da Saúde. Os respiradores que o Consórcio Nordeste comprou, pagou e não entregou, os que chegaram lá, foram enviados pelo Ministério da Saúde. A vacina que está chegando também é o Ministério da Saúde que comprou e está distribuindo. O que é muito ruim é a politização do tema saúde. Isso é muito ruim. Hoje, há aqueles que defendem o fique em casa e há aqueles que defendem um protocolo de abordagem precoce ao paciente. Mas a política quis chamar para si até esse debate. O que o médico tem que fazer, o que o médico tem que deixar de fazer. Eu acho que isso não faz bem. Eu acho que quem tem que discutir protocolos, como atende, o que oferece para o paciente, é o médico. Esse debate todo, em todo o território nacional e, sobretudo, no parlamento, acho que não fez bem. A politização atrapalhou o processo de enfrentamento à Covid-19. Mas, felizmente, com o esforço do governo federal, conjuntamente com os estados e municípios, está fazendo com que a gente entregue vacinas, garanta a imunização e não abra mão de medidas não farmacológicas, que também são importantes. Distanciamento, uso de máscara. Agora, fechamento de tudo, fecha tudo. Eu não sou adepto dessa política de que tem que fechar tudo para se evitar o alastramento dessa doença. Quem fez isso não tem números melhores do que quem não fez. Eu acho que uma coisa é a boa orientação. São medidas assertivas. Agora, tem muita coisa que foi fruto de um terrorismo e que não produziu bons resultados. Mas o que está acontecendo de positivo é fruto de uma ação conjunta e colaborativa. E dessa equação, nós não podemos tirar o papel central que teve o governo federal. Obrigada, senador. E depois de um rápido intervalo, nós faremos mais perguntas. Teremos a sua participação nas redes sociais com a hashtag Novo Sem Censura. E vamos partir para o debate pronto com o nosso convidado. A gente volta já já. Estamos de volta com o Novo Sem Censura e o nosso convidado de hoje é o senador Marcos Rogério e chegou o momento do nosso debate pronto. Eu vou fazer perguntas para o nosso convidado que vai respondê-las em poucas palavras. Pronto, senador? Pronto. Seu começo de carreira foi como jornalista. Por que o senhor escolheu essa profissão? Eu acho que não fui eu que escolhi, foi ela que me alcançou. Porque eu morava na roça, cresci lá e o rádio era grande influência. Então eu ouvia os programas nacionais, o jornalismo nacional.
e acabei atraindo por isso e depois fui fazer rádio, televisão e é uma paixão até hoje. Tem saudade de fazer Povo Fala, aquelas matérias no frio, na chuva? Tenho. No meu caso lá é no calor e na chuva, porque Rondônia a temperatura é 35, 40 graus. Mas tenho saudade. Isso está na veia. Duvido que qualquer um dos meus colegas aqui tenha saudade desse momento. Estou um pouco chocado. Mas por que o senhor mudou, então, para a carreira política? Eu acho que eu fazia o jornalismo opinativo, né? Tanto no rádio quanto na televisão, sempre interagindo muito com o ouvinte, muito com o telespectador. E quando você faz isso, você acaba se colocando no lugar de quem está do outro lado da tela. Isso te aproxima das pessoas e faz você ter um olhar mais crítico para a política. Só que, ao invés de ficar ali só no papel de crítico, de alguém que cobra, eu quis participar. Eu quis fazer a minha parte para ajudar a transformar a realidade das pessoas. Foi assim que eu ingressei na política. E o que ainda falta conquistar? Eu já sou grato por tudo que conquistei. Eu nunca esperei chegar ao Senado da República. Deus me deu essa oportunidade, o povo do meu estado de Rondônia me confiou o voto. Estou feliz em estar aqui. O que vier agora vai ser fruto da vontade de Deus e só gratidão na vida. Que legado que o senhor quer deixar no seu mandato? A defesa da pátria, dos valores conservadores da família, do Estado democrático de direito e uma atuação que foque na geração de oportunidade para a nossa juventude. O Brasil precisa olhar com um olhar de prioridade, de maior cuidado com o nosso jovem. Qual que é o seu prato regional favorito? Eu disse recentemente que o meu prato favorito é roscovo. Eu acho que nenhum aqui conhece roscovo, né? Lá na minha região, é muito forte. É o famoso arroz com ovo. Mas hoje eu vou incrementar a minha dieta aqui, porque tem o tambaqui na folha de bananeira, que é maravilhoso, acompanhado com arroz. Então é um prato que eu colocaria como meu predileto. E falando na sua terra, o que falta para fazer de Rondônia um estado mais conhecido dos brasileiros? Eu acho que Rondônia já é um estado conhecido dos brasileiros, mas ele é conhecido pela sua pecuária, pela sua agricultura muito forte, né, pelas usinas que nós temos lá, Jirau, Santo Antônio, geramos energia para o Brasil, mas eu quero que o nosso estado seja mais conhecido pela sua vocação agrícola, econômica, né, pelo seu potencial turístico, do que é muitas das vezes com o preconceito em relação às questões ambientais. Eu quero ver o Brasil olhando para esse estado como um grande estado que contribui com a nossa economia. Eu acho que o que nós fazemos hoje aqui no âmbito da CPI, por exemplo, projeta o estado. Faz muitas pessoas olhar para o estado de Rondônia. Hoje eu estou aqui na bancada sendo entrevistado por vocês. Isso promove meu estado de Rondônia também, onde eu, com muito orgulho, nasci. Nós estamos chegando no fim do programa, mas temos um tempinho, quase um debate pronto para cada um fazer uma pergunta curtinha. Lilian, por favor, uma pergunta. Senador, dados públicos mostram que o senhor e outros senadores que formam aquela chamada tropa de choque do governo Bolsonaro foram os senadores que mais se beneficiaram com a liberação de emendas. Isso justifica o apoio incondicional que o senhor dá ao governo? Rapidinho. Lilian, eu quero agora ver se vou ter um extra para atender o estado de Rondônia. E não abro mão de nenhum centavo de real que eu tiver condições de levar para atender os municípios do meu estado. Mas essa matéria, quando saiu, até acharam que era uma crítica e eu compartilhei essa matéria do meu estado. Porque, para mim, né, até hoje, muitos estados da federação, muito menor do que Rondônia, tiveram muito mais recursos liberados para lá. Hoje, Rondônia começa a ter, né, essa prioridade. Mas esses recursos foram liberados muito antes de CPI existir. Isso aí foi recurso que eu consegui lá atrás. Quem sabe esse ano eu possa levar um pouco mais. Ainda não consegui, mas vou brigar muito para levar recurso para os nossos municípios de Rondônia. José Maria, sua última pergunta. Senador, eu sei que é difícil responder rapidamente sobre uma mudança tão forte, mas o governo está estrangulado, um orçamento de 4 trilhões e 600 bilhões, né? 1 trilhão e 900 bilhões para o serviço da dívida e despesas públicas em mais de 1 trilhão, e é preciso fazer uma reforma administrativa, repensar o Estado. Isso é possível? O senhor acredita na aprovação de uma reforma administrativa para entregar um melhor serviço público? Eu acho que nós precisamos, Zé Maria, ir além dessa reforma administrativa pura e simplesmente. Uma reforma administrativa que olha apenas para o Poder Executivo não é uma reforma administrativa justa. Eu acho que o que nós precisamos é de uma reforma do Estado, é repensar o tamanho do Estado, o peso do Estado, né?
E se a gente não conseguir fazer essa análise, e aí é uma análise que tem que ser feita pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, todos precisam pensar, né, e abrir mão de alguma coisa pensando no Brasil. Agora, no momento, o que está na pauta é essa reforma administrativa. Eu acho que nós temos que avançar com ela, né, com seriedade, com coerência, mas pensando justamente no interesse nacional. E para encerrar o programa, vocês, queridos convidados, têm um tempinho para as considerações finais. Eu começo com a Lilian Tarran, por favor. Bom, eu quero agradecer demais aí a gentileza do senador em responder todas as nossas questões com muita elegância. Muito obrigada, senador. Obrigado a você, quero agradecer a minha colega Marina, meu querido colega Zé Maria Trindade, a quem eu muito admiro. E quero dar os parabéns ao Glenn, que conduz aí a TV Brasil. Eu acho que esse tipo de programa é excelente para que a gente tenha condição, em alto nível, de debater as ideias. Muito obrigada mais uma vez, em nome de todo Metrópolis. José Maria Trindade, agora a sua vez. Pois é, eu fico muito honrado em participar de um programa assim. Eu sei lá de Medina, nem pensei no senador. A gente sai lá da roça de Medina e estou muito honrado aqui. Lília, eu gosto demais do seu trabalho, também sou um fã do trabalho que você desempenha no Metrópole. Eu estou honrado em representar a Rádio Jovem Pan aqui, o pessoal dos Pingos nos Is. E a você, Marina, muito obrigado. Obrigado, senador. E dizer que é isso mesmo, aqui é olho no olho e perguntas abertas e respostas geralmente francas. Obrigado. Sem censura. E, senador, a palavra é sua. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Brasil, no Sem Censura, agradecer a você, Marina, pelo carinho, pela coordenação. Ela, né, deixa a gente muito à vontade aqui para poder responder as perguntas e interagir com quem está nos acompanhando. Cumprimentar o Glenn por esse novo momento, né, da TV Brasil, muito mais aberta, muito mais interativa, né, cumprimentar o Zé Maria Trindade, que já conheço há bastante tempo, e a Lilian, com as suas perguntas sempre apimentadas, mas muito pertinentes, e que me deu a oportunidade de falar sobre diversos temas aqui. Bom jornalismo é isso. Mais uma vez, minha gratidão a todos que estão nos acompanhando e nos dando a oportunidade de falar de temas tão relevantes para o país. E o Novo Sem Censura fica por aqui. Obrigada pela presença do senador Marcos Rogério, os nossos debatedores da noite, José Maria Trindade, Lilian Tarran, portas abertas sempre para vocês aqui. Agradeço também à Rádio Jovem Pan e ao portal Metrópole por autorizarem a participação dos seus jornalistas aqui conosco. Meus agradecimentos a todas as nossas intérpretes de Libras. Muito obrigada a você de casa que alimentou esse debate, essa rica troca de ideias. E eu peço que você continue ligado nas nossas redes da TV Brasil. Prepare os seus argumentos, porque semana que vem tem mais Sem Censura. Até lá!